A crise do coronavírus parece que está longe de terminar e hoje eu vou trazer um vídeo com atualizações daquele site que eu usei há 2 semanas atrás. Pois é, muita coisa aumentou infelizmente, com alguns pontos bem chatos de a gente comentar. Bem-vindo, você está no canal Chinazu Imports. Fala galera, bem-vindos ao Chinazu, eu sou o Vladimir Melo, criador do canal Chinazu Imports no YouTube, da página facebook.com/vamosimportar e do perfil do Instagram, o @Chinazu. Muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, faça parte da nossa comunidade. Somos mais de 11.300 pessoas nesse momento que eu estou gravando o vídeo e a nossa meta é chegar aos 30 mil para criar o nosso clube de membros. Se você já é inscrito, muito obrigado. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. É vídeo semanal dos mais diversos assuntos aqui. É vlog, unboxing, tutorial, review, live, enfim. Tudo que você precisa para ficar sempre por dentro da importação pessoal da China e os assuntos que dizem respeito a ela também. Já se inscreveu, já ativou o sininho? Por favor, não esquece de deixar o seu like. O like é fundamental para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante, vídeo com muitos likes. O YouTube acaba recomendando para mais pessoas que nem conhecem o canal. Pessoas que estão procurando sobre esse assunto acabam vindo para cá, gostam do canal e se inscrevem. O seu like é de graça, é fácil. Você vai agora dar um cliquezinho e pronto, e ajuda demais no nosso crescimento. Dá agora, porque senão você vai esquecer, vai durante o vídeo, daqui a pouco vai embora, vai esquecer de dar o seu like. Se no final do vídeo você não gostar, é só desmarcar o like sem nenhum problema. E no vídeo de hoje, como eu falei, vamos falar mais um pouco sobre o coronavírus, que infelizmente é o assunto em voga de tudo, né? Tem a ver com importação? Tem, mas tem a ver com saúde, tem a ver com tudo hoje em dia. Estamos vivendo uma parte da história, uma parte triste da história que será contada nos livros aí pelas décadas à frente aí, e nós estamos fazendo parte disso tudo. Antes de começar o vídeo, como é que vocês estão? Então se cuidando, lavando a mão direitinho com sabãozinho, passando aquele álcool gel, se possível mantendo aquele isolamento social dentro de casa com a sua família para não ajudar a propagar o vírus aí para nossa comunidade, cara. Eu falo se possível porque eu sei, cara, eu sei que muita gente não pode ficar em casa, tem que trabalhar. A galera da saúde, vive agradecendo eles aqui, o pessoal da segurança pública também, e aquele pessoal que está na batente todo santo dia, a galera dos supermercados, rodoviários, pessoal de táxi, dos aplicativos do Uber 99 e tudo mais, galera da farmácia, enfim. A gente sabe que tem vários profissionais que estão o dia a dia continuando trabalhando, porque não tem jeito. E são responsáveis pela movimentação do país, cara. A gente tem que agradecer esse pessoal. Mas, se a sua empresa, como a minha, permite que você fique em casa fazendo o seu trabalho remoto, enquanto ela permitir, cara, faça isso. Quanto menos gente circular nas ruas, é menos chance de fazer esse vírus também circular, ok? O vírus não circula sozinho. Somos nós, mesmo aquelas que não têm os sintomas, que não mostram sintomas e podem estar contaminadas com esse vírus, que levam ela na circulação do dia a dia. Então você que precisa circular, sempre com máscara, ter aquele distanciamento bacana, evitar tossir ou ser tossido por alguém, por favor. E no mais, muita saúde para todo mundo, beleza? Beleza, então. No vídeo de hoje eu vou voltar lá para aquele site da Johns Hopkins University, que é um site que criou um painel com várias informações mundiais da OMS e de outras instituições de saúde, e fez uma ferramenta muito funcional, muito prática de consultar, que você pode ver o mundo inteiro como está essa situação de casos registrados, de falecimentos, infelizmente, até mesmo de pessoas curadas do coronavírus. Inclusive, o Brasil está lá também, ok? Eu fiz esse vídeo há 2 semanas atrás, quando eu apresentei esse site aqui. O vídeo está no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui no card. Mas é um vídeo de 2 semanas atrás. Corre 2 semanas atrás que você acha o vídeo sem nenhum problema. E tinha já números muito alarmantes, cara. E infelizmente, 2 semanas depois, ficaram muito piores. E a tendência é que ainda piore mais ainda, porque o pessoal ainda não está conseguindo controlar esse diabo desse vírus, que sabe-se lá Deus como é que se pareceu do nada e contaminou o mundo inteiro e botou o mundo nessa situação que nós vivemos hoje, ok? Então a gente está aqui já no site aqui, beleza? O link desse site vai estar no descritivo do vídeo para quem quiser consultar. É um site muito bacana que ele meio que atualiza quase em tempo real. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de abril e a última atualização desse site foi no dia 23 de abril, hoje, às 8h31 da noite, ou seja, às 8h30 da noite foi a última atualização, foi há 1 hora atrás praticamente que teve, tranquilo? E em comparação a 2 semanas atrás, eu tô com uma colinha que eu fiz no meu vídeo passado, tem um print aqui no meu celular também, tentar fazer uma
comparação entre o que era e o que está sendo hoje, tá? No dia 9/4, foi o dia que eu lancei o vídeo, foi o dia que eu peguei a atualização desse site, o mundo tinha 1.447.000, um pouquinho mais do que isso, 1.447.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus. Obviamente, casos registrados. A gente sabe que tem muita subnotificação, tem muita não notificação, então esse número com certeza é muito maior do que isso, mas o oficial é o que nós temos, é o oficial que nós vamos falar em cima deles, ok? Então, 1.447.000, um pouco mais do que isso, no mundo inteiro. 2 semanas depois, nós já estamos na marca de 2.703.000 pessoas, um pouquinho mais do que isso, 2.703.615 para ser mais exato. Ou seja, como cresceu, né, cara? Como cresceu a quantidade de casos no mundo inteiro, tá? O nosso top 5 de países aqui, os que têm mais casos confirmados, eles meio que se mantiveram, tá? No dia 9/4, nós tínhamos em primeiro lugar Estados Unidos, em segundo Espanha, em terceiro Itália, depois seguido por Alemanha e França. A França deu uma passada na Alemanha. A França hoje é a quarta colocada e a Alemanha é a segunda, tá? Mas os Estados Unidos já chegando a quase 900.000 casos. Logo, logo os americanos vão estar com 1 milhão de casos, ou seja, para 2.700.000, 800.000, quase 900.000 já são dos americanos. Em 9/4, os Estados Unidos tinham 363.000 casos e hoje com 866.000, então arredondando mais ou menos é 500.000 milhão, 500.000 novos casos em 2 semanas dos Estados Unidos. Você vê como é que é 500.000 milhão de pessoas a mais que foram testadas positivamente para o coronavírus, tá? Tinha um nível de morte de 15.000 há 2 semanas atrás, um pouquinho mais do que isso, e hoje, como o site está mostrando aqui, quase 50.000 mortes, ou seja, 866.000 casos confirmados, os Estados Unidos já tem quase 50.000 mortes desses casos, eram 15.000, 3 vezes mais do que 2 semanas atrás. A Espanha tinha 152.000 casos, hoje está com 213. Então, proporcionalmente em relação aos Estados Unidos, não foi tanto assim, mas é uma quantidade muito grande. Aliás, tudo que eu falar aqui, pelo amor de Deus, tá? Sempre tem aquela entre aspas, não tem que bom que morreu pouco, que bom que morreu menos, não existe. Cada morte é importante, depende se for aqui no Brasil, se for lá na Conchinchina, ok? A gente vai falar apenas de números de uma maneira mais fria, mas não estamos comemorando um país que morreu menos ou um país que morreu mais, pelo amor de Deus, tá? Tudo é muito triste, tudo é muito complicado de se falar, só para evitar alguma má interpretação de tudo que eu falar aqui, tranquilo? Então a Espanha, ela em relação proporcionalmente aos Estados Unidos, ela deu uma diminuída, mas lembrando que a Espanha sofreu demais, assim como a Itália, que em 9/4 era terceiro lugar, continua aqui em terceiro lugar, tinha 143.000, hoje está com 189. Então, 50.000 casos a mais, você vê, são 10 vezes menos que os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram 500.000 casos a mais. Então, é ruim? É óbvio que é ruim, mas é sinal que esses países que estavam no pico, como Itália e Espanha, hoje parece que já estão tendo um pequeno controle, pelo menos uma diminuição nos casos novos do coronavírus, ok? A novidade aqui é que a França passou a Alemanha. A Alemanha era a quarta colocada e a França, que era a quinta, passou para a quarta e a Alemanha veio para a quinta colocação. E interessante a Alemanha, eu vou abrir aqui os números da Alemanha, mais uma vez, tá? São números que têm óbitos, então nunca é comemorando, mas o trabalho que a Alemanha está fazendo em relação a esses 5 primeiros colocados, em relação aos 10 primeiros ou aos 20 primeiros, não levantei tudo, mas desde 2 semanas atrás, quando a gente viu o site pela primeira vez, a Alemanha tinha 114.000 casos, hoje ela tem 153, aumentou uns 40.000 casos mais ou menos, estou sempre arredondando, tá? Que é um aumento, em consideração aos Estados Unidos, interessante. Ok? Não é para comemorar, mas não é para desesperar. E tinha 2.300 mortes. E hoje ele está com 5.000 mortes. Apesar de dar uma dobrada no número de mortes em relação a 2 semanas atrás, de 2.300 hoje 5.500, são 100% em relação a 2 semanas atrás, você vai ver que a taxa de mortalidade na Alemanha é muito menor em relação a todos esses países que estão na ponta aqui, cara, com 153
casos confirmados é quase a mesma coisa da França, que tem 159, enquanto a Alemanha tem 5.500 casos, a França tem 21 mil. São 4 vezes mais, com praticamente o mesmo número de casos confirmados. Então a Alemanha tem feito um trabalho extraordinário na prevenção, no controle, principalmente, no tratamento de cura dessas pessoas que tiveram esses casos confirmados de coronavírus. Tá? Infelizmente, 5.500 pessoas até hoje não resistiram, vieram a óbito, mas em relação aos números frios da coisa, pegando os Estados Unidos, passando por Itália, por Espanha, pela França e por Grã-Bretanha, se você descer aqui vai ver que está bem pior, mesmo com menos casos, a Alemanha tem feito um papel bem interessante. E esse site é bem legal, que você consegue dar essa comparação de qual país pode estar fazendo um trabalho melhor ou não e inclusive replicar o que esse país está fazendo no nosso próprio país. Infelizmente o Brasil nessa semana, essas 2 semanas do meu vídeo anterior para esse daqui, tivemos um caso meio... Eu não quero entrar em política, esse vídeo não é para fazer política, o governo é bom, o governo é ruim, cada um tem sua opinião e é respeitado aqui, mas dentro de uma pandemia mundial, em que você deveria ter um projeto de saúde pública para que as pessoas ficassem mais tranquilas, sabendo que o governo e os órgãos governamentais responsáveis pela saúde pública estão trabalhando, não me parece uma boa ideia trocar o ministro da Saúde exatamente nessa desgraça toda. E foi o que nós fizemos. Talvez nós tenhamos o único caso no mundo, das principais nações do mundo pelo menos, em que um ministro da Saúde, que é a maior autoridade que responde pela saúde de um país, seja trocado no meio dessa pandemia, sem que houvesse, pelo menos a princípio, uma causa gritante para essa troca. Porque briguinha política está aparecendo mais do que o presidente, deu entrevista numa emissora que o presidente não gosta, não me parece ser uma coisa muito inteligente de se fazer num momento como esse, mas foi feito. Então, já que estamos falando no Brasil, vamos falar do Brasil agora. Vamos lá, o Brasil em 9/4, quando eu fiz esse vídeo, o primeiro vídeo, ele ocupava a 14ª posição. Era o 14º país em casos confirmados de coronavírus. Lembrando que o Brasil é um dos países que menos testa o coronavírus nos pacientes. É um país que tem um grau de testagem, de teste, não tem teste praticamente, é muito pequeno, principalmente se levar em consideração as grandes nações do mundo. O Brasil testa muito pouco. Provavelmente, se nós testássemos mais do que testamos hoje, os números que estão nesse site aqui hoje, que está na faixa de 49, quase 50 mil casos confirmados, deveria ser muito maior. Então a gente não seria o 11º, talvez estivéssemos lá em 7º, 6º, 5º, sabe-se lá. Ok? Mas ok, mais uma vez vamos lidar com números oficiais. Ganhamos algumas posições nesse ranking aqui, posições que não deveríamos ganhar. Esse é o ranking que nós poderíamos estar lá embaixo. Em vez de estarmos no ranking da educação, que nós estamos sempre lá embaixo, esse daqui seria um ranking bom de estar lá embaixo. Só que aqui nós estamos subindo, infelizmente. Então de 14º, hoje nós somos o 11º. Por sorte ainda. Por quê? Porque a Rússia, que estava lá embaixo há 2 semanas atrás, muito abaixo do Brasil, deu uma estourada e ultrapassou a gente, porque senão nós estaríamos no top 10 dessa maldita lista aqui do site da Johns Hopkins. Então o Brasil está em 11º colocado, nós perdemos posição para o Canadá, que estava acima da gente, perdemos posição para a Bélgica, que estava acima da gente, e perdemos posição para a Suíça também, que estava acima da gente. A Suíça, aliás, é um caso que está começando já a preparar um afrouxamento do isolamento, segundo as últimas notícias, porque parece também que está conseguindo controlar o coronavírus lá. Mas nós estamos subindo. Então, 11º colocado, nós estávamos no dia 9/4, há 2 semanas, com 16 mil casos, 16.474 casos para ser mais exato, e hoje estamos com quase 50 mil casos. Então, triplicamos o nosso número de casos em relação a 2 semanas atrás. Desses 16 mil casos, nós tínhamos 839 óbitos, enquanto que nos dias de hoje nós temos 3.313 óbitos, ou seja, nós quadruplicamos o número de mortos em relação a 2 semanas atrás. Nós triplicamos o número de casos confirmados e quadruplicamos o número de mortos. Então, alguma coisa está sendo feita errada nesse projeto de saúde em relação
ao tratamento do coronavírus, ok? Porque a proporção de mortes está muito maior do que a proporção de aumento de casos. Pode ser informação errada, pode ser informação exagerada, não sei, não cabe a mim, eu não sou da área médica nem técnico para isso. Mas são os números oficiais que as organizações governamentais, Instituto de Saúde e tudo mais divulgam para esse painel aqui que a Universidade Johns Hopkins está fazendo um trabalho bem interessante. Uma outra coisa, há 2 semanas eu cheguei a fazer uma continha, nós tínhamos em média 5% de óbitos em relação aos casos confirmados. Eu até cheguei a fazer uma comparação com a Itália e com a Espanha, que tinham na faixa de 10%. Ou seja, eu falei, não é um número interessante porque são mortes. Mas se nós formos comparar os países que estão no pico, nós estamos com a metade da proporção de óbitos que ele tem. Então, em teoria, friamente falando, estamos bem. Não estamos, mas estamos bem. Hoje, esse número de 3.300 mortes em relação aos quase 50 mil casos confirmados já ultrapassou isso, sim, está muito mais para 6 do que para 5. Então, a proporção de óbitos realmente está aumentando em relação ao número de casos confirmados. E eu sugiro vocês olharem esse site, cara, é bem interessante, é um site que parece ser um site bem sério, ele é muito atualizado rapidamente, tem essas partes de curva que eu acho interessante, entendeu? Aqui eu estou marcado no Brasil ainda, você vê a curva dos casos aqui e você vê como é que ela está numa ascendente. Você pega aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ó, continua ainda com uma curva. Você vê que ela tem uma leve inclinaçãozinha, porque o ruim é quando a curva está direto assim, sinal que os casos estão subindo demais. Mas você vê que quando a curva começa a dar uma leve caidinha, pode ser um sinal interessante, mas mesmo assim é uma leve caidinha, tá? Não é, por exemplo, igual a China, que você tem essa curva já na horizontal. Então, em teoria, você tem o problema do coronavírus na China controlado, se você for levar em consideração que as informações do governo chinês são precisas, se não tem ninguém escondendo alguma coisa. Mas, se você levar em consideração que isso daqui tá bacana, tá legal, então na China já está controlado, ou seja, há casos ainda, mas sem aqueles picos de subida, está sendo controlado. Enquanto que nos outros países, a grande maioria, se não todos, eu acho, eu cheguei a olhar os principais aqui, todos eles a curva está ainda subindo, ou seja, vamos ter muitos casos ainda para frente. Em alguns já estão subindo, porém com uma leve inclinaçãozinha, podendo levar a crer que muito em breve essa subida vai começar a decair até atingir o controle. O ideal seria que já tivesse caído, né? Mas infelizmente é uma coisa muito recente, que não tem vacina, não tem um medicamento oficial disponível para cuidar disso. Enquanto não tiver esse tipo de coisa, não adianta, essas curvas todas vão estar subindo. A torcida é que elas subam e cada vez mais rápido comecem a decair para pelo menos atingir o controle disso tudo, beleza? Mas e vocês aí? Bota aqui no comentário, cara. Vocês têm esperança? Vocês acreditam nesses indicadores? Você acha que o nosso governo, nossos políticos, as pessoas responsáveis pela saúde pública do país estão fazendo o trabalho certo? Vocês têm esperança ou acham que não vai ficar muito pior tudo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Vamos falar do nosso quintal, né? Cada um cuida do seu. O que vocês acham? Coloque aqui no comentário e, claro, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para a galera dos seus grupos de Facebook aí, para sua família aí. Já que é para compartilhar coisa no WhatsApp, não compartilha esses fake news que coronavírus cura com chazinho, com limão, com erva cidreira. Pelo amor de Deus, compartilha um site desse daqui para as pessoas acompanharem realmente o que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no mundo, e ter como comparar se nós estamos dentro do que se espera, ou estamos acima, ou estamos abaixo. Beleza? Participa, comenta aqui o que você acha e em breve estamos com mais vídeos aqui no canal. Beleza? Forte abraço a todos, vamos importar. Até a próxima, bye bye e fui!